Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos todos. Boa noite. Pessoal que já está entrando. Dá alguns segundinhos para o pessoal ser avisado. Para a gente começar aqui essa live que tem bastante conteúdo. Tudo bem, Ju? Oi, Dri, boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje vamos falar bastante coisa. Aí, vocês, se tiverem perguntas sobre o tema, que são formas de pensamento, podem deixar suas perguntas também. Eu até abri um box, né? Daqui a pouco vou verificar se tem perguntas lá também para a gente responder e esclarecer bastante coisa. Vou pedir para vocês compartilharem essa live, né, com mais pessoas que possam se interessar. Me avisar se vocês estão ouvindo bem. Eu tô com um foninho aqui, eu acho que fica melhor para concentrar o som. E vocês podem também apertar aí o coraçãozinho, porque daí essa live é avisada para mais pessoas e a gente vai contribuindo aí com mais gente. E no final a gente vai fazer uma meditação bem bacana para liberar, né, informações no nosso campo, colaborar também com esse momento que o planeta todo está vivendo. E a gente dessa forma vai contribuindo, né? Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. E mais alguns segundinhos a gente já inicia. Eu preparei uma aulinha mesmo, né? Tô aqui com a minha colinha do lado para não perder nada. E aí facilita também pra gente ir falando sobre tudo sem perder nada, conforme eu for falando no meio da live. Se vocês tiverem alguma pergunta, também vocês podem ir colocando aqui no chat. Aí, na medida do possível, eu vou respondendo. Se quando eu finalizar o meu conteúdo, alguma pergunta eu não tiver respondido, gente, porque às vezes não dá tempo de ler tudo, né, conforme eu for falando, aí vocês façam novamente a pergunta que eu posso responder, tá bom? Lembrando vocês que eu disponibilizei lá na minha página principal, no meu feed, tem o link que você pode pedir para receber uma meditação do Theta Healing, e é uma meditação, né, com essa energia da fonte criadora. Então, se você quiser receber, é só você clicar lá, porque já cai no meu WhatsApp para que eu possa mandar para você. E aí, essa semana também eu abri o meu canal no YouTube, estou alimentando já com alguns vídeos e vou começar a divulgação mais forte disso. Algumas pessoas já sabem, já tem algumas pessoas inscritas que estão lá, já vendo os vídeos das últimas lives, já tem o material também, né, de vídeos menores que eu colocava aqui no IGTV. Então tem mais esse canal, porque aqui só fica 24 horas, né? E aí as pessoas às vezes não conseguem ver dentro das 24 horas. Então eu decidi abrir o canal no YouTube para poder passar para lá também e facilitar. E até muitas vezes é muita informação, a gente quer rever e aí facilita para fazer algum tipo de anotação, fica fácil aí, tá? Então, boa noite para quem está chegando. Me mandem coraçãozinho, me falem se vocês estão ouvindo bem, se vocês puderem colocar um ok aí para eu saber. E podem também chamar mais pessoas, que hoje vai ter bastante coisa legal aqui para a gente aprender. E a gente vai fazer o máximo para contribuir com essa mudança positiva no planeta. Tá bom? As Marinas entraram. Beijo, meninas. Que bom que vocês estão aqui. Ê, Fabi tá ok o som. A Maia e a Marina Caso, duas queridas também. Ok o som, muito bem. Então, gente, quem for entrando, vai fazendo perguntinhas e eu vou começar o conteúdo porque vocês já estão aqui, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre as formas pensamento.
Na live passada, para quem conseguiu acompanhar e assistiu, quem não conseguiu assistir, depois eu vou colocar o endereço do meu canal do YouTube aqui, porque eu salvei, então vocês podem ir lá assistir, tá? Para complementar as informações. E as formas de pensamento eu falei muito brevemente sobre elas. E aí me veio a intuição de me aprofundar nesse tema por conta do que a gente está vivendo. Então, tá muito essa frequência, né, do medo, meu Deus, e meu trabalho, e a minha empresa, e será que eu vou dar conta? O medo também, às vezes, né, da vida, né, será que eu vou morrer? Ou então será que eu vou perder, né, alguém querido? Então essa questão do medo está reverberando muito no mundo todo. Oi, Thalita, bem-vinda! E por isso que é tão importante da gente falar agora sobre isso. Porque tudo que a gente está pensando, que a gente está sentindo, a gente está mandando isso para o universo, a gente está mandando para o nosso planeta. Então, imaginem, tá o planeta todo envolto nesse clima de pandemia. Nós somos quase 8 bilhões de habitantes. Então imagina que seja 1/3 disso mandando essa frequência de medo. Como é que tá? E aí eu quis trazer essas informações porque quanto mais pessoas souberem o que isso causa e a gente ficar atento aos pensamentos, sentimentos e emoções, a gente consegue vibrar para o outro lado, para o lado dessa positividade. Estamos passando por desafios? Sim. Mas a gente vai conseguir superá-los desde que grande parte, né, ou uma boa parte aí da humanidade comece a vibrar numa frequência diferente. Eu inclusive tô com uma pedrinha aqui, ó, a ametista, que ela é muito boa para transmutar energias. Então quem gostar de pedras, né, conhecer pedras, pode se utilizar dessa pedra durante as meditações, ou mesmo você, né, pode pegar lá no seu momento de concentração e pedir para que ela colabore com essa transmutação das suas energias e dos pensamentos, além de várias outras coisas que a gente pode fazer, tá? Sendo assim, meninas, por enquanto só temos meninas aqui, isso. É o seguinte, as formas de pensamento, elas são formadas por nós e mais profundamente eu tenho estudado com um outro terapeuta, né, e professor também, que chama-se Rodrigo Romo, e ele fala muito dessas questões de uma forma mais profunda. Então eu tenho agregado ao Theta Healing e a tudo que eu venho estudando e trabalhando. E eu me baseei muito no material dele, depois eu vou mostrar o livro para vocês, e anexando também com o Theta Healing, porque a Havaiana, ela tem um curso que tem pouco tempo, acho que tem 1 ano mais ou menos que foi lançado, que se chama Você e a Terra. E no Você e a Terra, ela fala de uma outra linguagem, muita coisa que o Rodrigo tem falado também, né? E aí eu hoje, né, separando aqui uma gente, é a mesma coisa, né? Só muda a abordagem, mas olha só como todos nós estamos falando a mesma linguagem. Isso que é o mais importante. Então, essas formas de pensamento, eles são chamados também de miasmas e elementais. E esses elementais, o que são? São sentimentos negativos que a gente vai emanando. Medos, raivas, ódios, sentimentos de vingança, preguiça, cobiças, invejas. E a grande parte delas se conecta com essas energias negativas porque a gente normalmente, por exemplo, a gente está aqui, eu estou aqui em São Paulo, né? Quando estamos em grandes cidades, o que vibra mais? Que é o estresse, a preocupação, é aquela coisa da loucura do dia a dia. Então, normalmente, se a pessoa não está atenta às energias dela, é com essa massa de formas de pensamento que ela vai se conectar. Agora, existem também as formas de pensamento positivas, que são o amor, a paz, a tranquilidade, a harmonia e N outros. E se eu sou uma pessoa que já consigo ali mais equilibrada, mais harmonizada, é com isso que eu vou me sintonizar. Por isso, gente, que é tão importante, né, esses dias que só fala disso, né? A gente só ouve falar do Covid-19, então sair também um pouco da frente da TV, das notícias, porque percebe, fica aquela coisa densa. Eu tenho percebido aqui em mim, que estou em casa quietinha também, tem dias que eu acordo muito bem, mas tem dias que por conta da densidade
Sabe, quando me incomoda também, e a gente não tá saindo, né? Assim, claro, às vezes a pessoa tem que sair, dependendo da profissão, a gente sabe que tá praticamente normal, mas uma boa parte está conseguindo ficar dentro das casas e saindo o mínimo possível. Então, mesmo aqui dentro de casa, às vezes eu percebo, né, que essa coisa dessa frequência que está bastante pesada. Eu senti muito isso, acho que foi na quinta-feira passada, por exemplo. E olha que eu não estou assistindo televisão, tá, gente? Eu vou sabendo de algumas notícias, às vezes dou uma entradinha na internet para me atualizar, né? Mas eu não fico vendo televisão. Então, observem também, assim, a gente é importante estarmos informados, mas a gente não precisa ficar massificando, sabe? Ficar 24 horas na frente da televisão. Exatamente, energia ruim. Até porque hoje em dia, gente, tem tanta fake news que a gente não sabe o que é real do que é fake news. Então, atenção ao que vocês estão deixando entrar também, tá? Muita atenção. E na medida do possível, passem isso adiante, né? De repente você mora com familiar, com parente, a pessoa fica vendo ali aquilo o tempo todo, sabe? Isso não é legal, tá bom? Então, as formas pensamentos bacanas, elas também existem, mas eu preciso estar um pouco mais equilibrada para que eu consiga entrar em contato com essa energia, porque senão eu fico só naquele caos, tá bom? E o que representa nessas formas de pensamento, falando aí da parte negativa disso? Eles representam o nosso lixo mental. E quando a gente fala isso, é esse nosso fluxo, né, emocional do ser humano há milhares e milhares de gerações. Porque o planeta Terra, né, milhares e milhares de anos, vendo pela história da humanidade, olha quantas guerras que nós tivemos, né? Então tudo isso vai contribuindo e vai ficando no nosso campo. E se a gente não entende, não escolhe entender mais sobre isso, se observar, começar o nosso caminho de autoconhecimento para dentro e fazer mudanças, a gente vai continuar na mesma. E então, por que não aproveitar esses dias que a gente está aí um pouco mais recluso e fazer cada um o seu trabalho de interiorização? Por meio das técnicas que vocês conheçam, tem também muita gente colocando vídeos, né? Eu mesma decidi fazer esses vídeos com mais frequência para poder contribuir de alguma maneira mais efetiva com o que as pessoas estão pedindo e precisando nesse momento, né? Exatamente, Marina. Orar e vigiar o tempo todo, né? Então façam as suas meditações, as suas orações, né? Se conectem ali com aquela energia. Eu chamo de criador, né? Quem me conhece sabe, eu uso criador ou fonte criadora, mas se conecta ali com aquela energia para você não deixar isso massificar em você, essa energia densa, sabe? Essa energia pesada que está aí no ar. Mas tudo isso, gente, foi criado por nós, tá? A gente de alguma maneira co-criou isso tudo, que é esse lixo que está aí na parte astral, porém ele também está no nosso DNA, porque esses elementais, eles são as nossas crenças, é aquilo que a gente acredita. E para quem crê, também pode ser informações de outras existências que tivemos, tá? Então, a nossa memória, gente, de novo, ela é ancestral, ela tá toda no nosso DNA. E aí é por isso que é tão importante a gente olhar para dentro e entender a importância do nosso trabalho interior, para que eu modifique isso em mim e contribua com a mudança do todo, tá bom? Tô dando uma olhada na minha colinha aqui para seguir, porque é bastante informação, mas eu quero ser mais sucinta para poder fazer a meditação com vocês. Então, com o que eu emano é o que eu atraio, certo? E quando eu falo isso, é para tudo na vida, tanto pessoas, lugares, situações e espíritos obsessores, tá? Então, os espíritos obsessores, que são seres não esclarecidos, eles também se alimentam da nossa energia. E quanto mais negativo eu estou vibrando naquilo, mais eu vou trazer desses espíritos obsessores para perto de mim, tá? E quando eu emano energias de raivas, de medos, de ódios,
E principalmente quando essas energias são direcionadas para alguém, aí, gente, a reação que a gente vai receber depois vai ser maior ainda. Porque se eu vibro assim, a gente sabe que tem vários espíritos não esclarecidos que também vibram. Então, mais obsessores você vai trazendo para o seu campo. Boa noite, Debbie. Ai, que bom, Marina, que a meditação ajudou. Aí, gente, eu mandei a que eu comentei no iniciozinho do vídeo. Então, quem quiser, depois me manda lá pelo link, tá bom? Que eu vou mandando para vocês, pra gente fazer e elevar nossa frequência. Que bom saber, tá? Então, esses espíritos obsessores, eles também não incomodam só a mim. Porque, por exemplo, você mora lá com a tua família, com teus pais, com seus filhos. Se você está um pouco mais resistente, quem que eles vão atacar? As pessoas que estejam mais abertas. Por isso que quando eu trabalho a mim, eu acabo influenciando no todo, tá? Porque é tudo ressonância. E aquilo vem acompanhando a gente pela nossa ancestralidade, tá? E muitas vezes os espíritos obsessores realmente vêm cobrando vinganças por ainda não estarem esclarecidos, tá, gente? Então eles vêm cobrando vingança, ódio. Então se você tá nessa frequência também, você vai atrair aquilo. Temos várias Theta Healers aqui, né? Alunas minhas também que estão aqui, e a gente sabe que no Theta Healing a gente se conecta com a fonte criadora e encaminha esses espíritos para a luz, né? Para que eles sigam o caminho deles. Acontece que se eu não decidir mudar a minha frequência vibracional, eu vou atrair outros espíritos obsessores. Por isso que eu preciso mudar o meu padrão dentro. Senão eu vou ficar o resto da vida mandando espírito para a luz, né? Então eu tenho que mudar dentro, não adianta, porque vai continuar atraindo. A mesma coisa, Cláudia, mas eu não sou Theta Healer, mas eu faço reiki toda semana, mas aí eu percebo que no segundo ou terceiro dia eu já estou ruim de novo. Sim, porque você não está trabalhando dentro. Você vai lá, o profissional te atende, alinha os seus centros energéticos, mas você continua tendo as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos e os mesmos pensamentos. Então, você vai continuar atraindo mais espíritos obsessores para perto de você. Percebe? Mais situações negativas, desafiadoras, pessoas difíceis, trabalhos ruins. Então, tudo é atração, gente. Não tem por onde fugir. Isso não é a Cláudia que está falando, isso é mecânica quântica, né? Vocês podem aí buscar os seus estudos para se aprofundar com relação a isso, tá? Então, como eu mencionei, esses espíritos obsessores vão atacar os seus pontos fracos. E se eles não conseguirem atingir você, eles vão atingir as pessoas próximas. Sabe, tipo, ficar aquele capetinha que fica cutucando o outro para atingir você? É isso que acontece, tá? Então, o cuidado é nosso, mas que acaba refletindo no todo. E eles se conectam com a gente por meio dos nossos centros energéticos. Eu cheguei a comentar isso também rapidamente na última live. Eu não vou entrar em detalhe agora dos chakras agora, mas eu vou fazer uma live só sobre os chakras, para que vocês entendam, porque os chakras, né, nossos centros energéticos, são um grande caminho para o autoconhecimento também. É bacana a gente, tá bom? Então, pessoas, se conheçam, porque quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica de eu entender o meu comportamento e trabalhar na mudança daquilo, tá? Essas formas que são aí, né, os elementais, os miasmas, elas podem ser reais ou então elas podem ser coisas que eu criei na minha cabeça, tá? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela não discerne o que é real do que é ficção. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com o que a gente se alimenta. E eu falo de informações aí no caso, né? De o que eu estou assistindo, o que eu estou lendo, as pessoas que eu estou me relacionando, o que eu deixo entrar aqui dentro. Porque o meu cérebro ele não discerne o que é real do que é ficção. Inclusive, tem um exemplo que ele traz aqui no livro, que eu usei de referência, que de um autor que... Esses best-sellers que saem, né, vende muita coisa, quando a gente entra naquelas realidades, e normalmente, gente, a gente cria realidades paralelas para fugir da nossa realidade, que eu não tô afim de me olhar. Então, como eu mencionei, a gente às vezes vai entrar em drogas, às vezes álcool, às vezes eu vou fazer esportes, né, adrenalina, tudo isso, para eu não olhar
a minha realidade. Não que fazer esporte seja ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus, é ótimo. Mas às vezes é uma fuga também, porque eu só quero sentir adrenalina e eu não quero entrar em contato com a minha dor, com aquilo que tá desconfortável em mim. Então eu fujo, tá? Para ficar claro para vocês. E quando saem, né, esse exemplo de realidades paralelas, quando saem esses livros best-sellers, a gente acaba entrando na história. Eu tenho certeza que algum livro já se imaginaram lá, alguma série. E aí, quando eu estava lendo o material, eu lembrei quando saiu a série Crepúsculo, né, a dos vampiros, lá 10 anos atrás. Eu li todos os livros, né? Eu ganhei o primeiro livro de um tio meu. E aí, claro, me apaixonei pela história, comprei os outros e fui lendo. E eu lembro, gente, que eu até sonhava com aquilo, né? Com o Jacob, no caso. Então era muito engraçado, porque na época todo mundo, né? Eu pegava a condução do trabalho e tal, tava todo mundo lendo os livros e conversando com o pessoal, e as pessoas sonhavam também com os personagens, com isso aqui. Então isso tudo a gente estava criando realidades paralelas. Entendeu? Também leu todos, né, Débora? Pois é, assisti os filmes, fanzoca. Né? Mas agora a gente entende que nós estávamos criando realidades paralelas. E isso tanto para coisas, entre aspas, bacanas, quanto para coisas não tão bacanas. Tem um filme, gente, que mostra muito isso. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro o nome. É com aquele ator Harry Potter. Harry Potter também, tá? Harry Potter também. Então, de repente, né? A gente é tudo bruxinha mesmo. Daqui a pouco eu vou lembrar o filme que eu quero falar pra vocês, do Robbie Williams, que ele entra num quadro quando ele morre, né? Quando ele faz a passagem. Se alguém lembrar, quiser colocar aqui. E aí ele faz a passagem e ele entra naquela realidade paralela que foi, né? Aí usando os termos espiritualistas, ele criou o umbral dele. Então, né? Isso, a gente vai criando as nossas realidades. Senhor dos Anéis também. O Senhor dos Anéis, gente, eu assisti, mas faz muito tempo, eu quase não lembro assim da história. Mas também foi febre. Né? Então tem vários filmes, percebem? Que isso a gente vai entrando, e quando a gente vê, a gente está mais lá do que aqui. E eu lembro até que dos vampiros lá do Crepúsculo, o último livro eu li bem devagarinho para a história não acabar. Olha isso. Então, né, a gente vai aprendendo. Sendo assim, gente, nós criamos tudo e essa energia psíquica e mental, ela vai alimentando seres. Isso mesmo, Thalita. Acho que é Amor Além da Vida, o nome desse filme que eu quero falar, com o Robbie Williams. Amor Além da Vida, tá? Então essa energia vão alimentando esses seres obsessores, porque a nossa energia, ela gera ectoplasma, que alimenta eles. Então, se eu não presto atenção no que eu estou ressoando, eu estou alimentando esses seres, eles estão sempre sugando essa minha energia. Entra até em casos aí de vampirização energética mesmo. Né? A gente sabe que isso acontece. E a vampirização energética nem sempre são de espíritos que já fizeram a passagem, né? Às vezes a gente sabe que nós temos vampiros energéticos aqui também. Então, por isso, que tipo de pessoa que você está atraindo? É importante você pensar sobre isso, tá? Voltando aqui, que a gente falou dos filmes e tal, né? Essas realidades paralelas, gente, elas acabam criando contratos, mas isso eu falo a nível da humanidade, a nível da nossa ancestralidade. E esses contratos, que no Theta Healing a gente vê também, né, sobre votos, contratos, pactos, juramentos, acordos, que normalmente a gente fez em outras épocas, ou então ancestrais nossos fizeram em outras épocas, porque aquilo fazia sentido. Mas hoje em dia esse contrato para mim não está servindo mais. Então eu posso começar a fazer os meus trabalhos internos para que esses contratos sejam desfeitos. Acontece que eles só serão desfeitos quando de verdade eu entender os aprendizados daquilo na minha vida.
que quando eu lendo esse material, eu falei, putz, tem tudo a ver com o Theta Healing também, né? Estou falando isso porque tem um monte de Theta Healer aqui. A gente sempre pergunta, certo? Os ganhos e os aprendizados daquilo. Então, nos contratos a gente também faz a mesma coisa. E se eu internalizo de verdade aquele ganho e aprendizado, é onde eu vou conseguir quebrar aquilo da minha vida. E aí o que acontece? Aí eu vou entrar numa parte um pouco polêmica, né? Porque eu vou mencionar aqui sobre religião. As religiões, gente, elas têm muito essa questão dos contratos. Por exemplo, quando uma pessoa acredita que ela merece ser punida porque ela é um pecador, ou que ela não merece as coisas porque ela é uma pecadora, né, se sente culpada por tudo aquilo, são esses contratos, dogmas que estão baseados nas religiões. Então, se você tem a sua religião, tudo bem, mas presta atenção se isso não está interferindo de uma forma negativa no que você acredita. Porque se eu sou uma centelha divina da criação, se eu sou uma partículazinha, mínima que seja, da fonte criadora, por que eu teria que sofrer ou ser punido por algo? O que existe são leis, que é a lei, por exemplo, da ação e reação. Agora, para eu seguir o meu processo evolutivo, por exemplo, várias religiões acreditam que eu tenho que voltar a reencarnar para pagar os meus pecados, ou karma, dependendo da religião, como é falado. Mas não, gente, não precisa. Tá? Isso foi tudo coisas que a humanidade foi acreditando e na verdade tudo isso é muito mais a fundo e eu não vou entrar em tantos detalhes aqui agora, mas a humanidade foi acreditando nisso e a gente comprou essa ideia, a gente acreditou isso e isso está impresso no nosso DNA, tá? Sendo assim, quando a gente entende que eu posso liberar esses contratos da minha vida, né, que eu posso acreditar que se eu sou uma com a criação, eu posso me conectar diretamente com o Criador, é onde eu faço os meus trabalhos e me conecto. E aí eu estou trazendo o meu poder de volta, que grande parte das religiões tirou também. Sempre tem que ter um intermediário, né? Eu nunca posso me comunicar, imagina Deus, eu vou falar com Deus, né? Eu já ouvi isso em cursos básicos de Theta Healing. Nossa, mas como assim que eu vou falar direto com Deus? Então, é isso. Mas nós podemos, então, a gente se lembrar e tomar posse disso na nossa vida, tá? Que nós somos essa centelha divina. E, como eu mencionei também brevemente na semana passada, neste corpinho aqui existe apenas 4% da nossa essência. Então, é muita coisa que nós temos além desse plano, dessa fisicalidade. Tá bom? Por isso, gente, que né, nas ferramentas de terapias terapêuticas que eu trabalho, que eu atuo, que são Theta Healing e agora as ferramentas da Rometria também, a gente trabalha tanto com essa questão da autorresponsabilidade, de você trazer realmente o seu autoconhecimento e se tornar responsável por as suas mudanças interiores, tá? E com o Theta Healing e com a Rometria a gente também trabalha com essa quebra de contratos por meio de meditações, né? E para ir mais a fundo eu posso falar isso para vocês numa outra oportunidade, tá bom? E como que eu limpo tudo isso, né, Cláudia? Você falou que a gente tem aí, isso tudo tá no meu DNA, tem coisa que eu nem sei o que que é, mas e aí agora? O que que eu faço, né? Me conta o que que eu faço para eu poder limpar isso tudo que não me pertence, eu já sei que eu não quero mais ficar com isso. Bom, a meditação é uma ótima maneira da gente limpar os nossos miasmas e elementais, né, que são essas formas de pensamento que não estão mais fazendo bem para o nosso sistema e eu já percebi que tenho, que são padrões negativos e eu quero mudar. Tem vários tipos de meditação, cada um vai escolher a sua, cada um se identifica com uma determinada técnica, mas qual que é o intuito? Tem, por exemplo,
nas diversas ramificações, inclusive de yoga, né, de Qigong, de outras técnicas, você vai fazer o quê? O seu controle mental por meio da respiração. Oi, Jessie, boa noite para quem foi entrando aí depois. Então, quanto mais você consegue trabalhar a sua respiração e se conectar com isso, mais colabora com que a gente consiga manter a nossa mente limpa. E por que isso, Klaus? Que é o que a gente fala, né, do silenciar a mente. Porque quando eu consigo silenciar a minha mente, eu consigo me desidentificar. Eu consigo meu ego daqueles contratos que eu mencionei, daquelas questões que são da fisicalidade. E quando eu consigo entrar nesse estado do vazio, eu permito que o meu chakra cardíaco se conecte com uma forma muito mais profunda com a minha essência, com o meu eu superior, com a fonte criadora e com os meus amparadores. Aí vocês podem chamar como vocês quiserem, anjos, guias, mestres, orixás, né? Mas a gente tem uma galera que ajuda a gente nisso. Então, se eu consigo entrar naquele estado do vazio, do sereno, isso, gente, não é do dia para a noite, é um exercício, tá? E a gente vai praticando. A gente consegue permitir que essa limpeza seja feita. E aí, quando eu me desidentifico desses sentimentos, sensações, emoções negativas, aquilo vai se desconectando também do meu campo, da minha rede neural. E eu vou fortalecendo a minha essência dentro de mim e trazendo essa divindade que eu sou de volta para minha consciência. Então, existem várias técnicas meditativas. A mesma, por exemplo, a yoga, no meu ponto de vista, né, o praticar a yoga é você estar ali no seu momento de presença, porque você, também na yoga a gente trabalha vários tipos de respiração e cada uma tem um intuito, né, de provocar algo dentro da gente. Eu, por exemplo, há uns 4 anos atrás, eu acho, 3 anos atrás, eu participei de um retiro de meditação de 10 dias do Vipassana. Talvez alguém aqui conheça. São 10 dias de meditação, é um retiro de silêncio de 10 dias e a gente aprende uma técnica meditativa onde a gente concentra a nossa mente na nossa respiração e no que está acontecendo ali nas energias do nosso corpo. E é muito impressionante, gente, sabe? Você se focar ali. No começo, para mim, foi bem desafiador, mas eu consegui, né? Inclusive, amanhã eu vou postar um videozinho para vocês, quem quiser começar, né, a fazer uma técnica meditativa super simples. E aí eu vou explicar no vídeo, é muito fácil. Você pode começar com 1 minuto, 2 minutos, o tempo que você quiser. Não adianta você sentar lá e falar, eu vou meditar meia hora, se você nunca meditou, porque não vai rolar. Então, começa aos pouquinhos, tá? Mas a meditação, então, ela tem esse intuito de fazer a nossa higiene mental, é de entrar nesse estado de vazio mesmo. E aí eu permito que essa limpeza seja feita, porque eu me desidentifico desse padrão e aí as coisas vão fluindo melhor, tá bom? Já falei aqui o intuito de silenciar a mente. E quando a gente permite que a gente se conecte, né, por meio de meditação, yoga, outras práticas, a gente também fortalece os nossos centros cardíacos, porque a energia corre melhor. Então, eu consigo entender melhor a mim mesma, entender as emoções que estão ali, o que está acontecendo no meu corpo, para permitir que eu identifique com mais facilidade, inclusive se eu tiver alguma questão mais profunda. Tá? Opa, então, nossa, preciso olhar isso aqui, né? Deixa eu me trabalhar. Esse é o caminho do autoconhecimento, gente, que é pessoal e intransferível, tá? Não adianta você falar, ai, meu mestre e o guru. Não, não é ele que vai fazer por você. É você que vai fazer o seu caminho, tá? É a mesma coisa que você ir no banheiro ou tomar água. Só você pode fazer por você mesmo. Então, e a gente não tem mais tempo, né? Então, bora lá se trabalhar. Num dos cursos do Theta Healing também, gente, isso eu tô falando porque uma pessoa me perguntou num dos grupos
Eu vou colocar, Marina, amanhã a meditação. Aí você faz, é bem facinho, tá bom? Num dos grupos que eu gostei sobre a live de hoje, eu comentei que no curso Você e a Terra, da Havaiana, ela fala numa outra linguagem tudo isso que eu contei aqui para vocês. Então ela fala das frequências Schumann, como que as nossas formas de pensamento negativamente contribuem, né, para esse clima denso que está acontecendo, porque a frequência Schumann, gente, ela é como se fosse os batimentos cardíacos do planeta Terra. E é muito impressionante quando a gente percebe os nossos próprios batimentos cardíacos, que também a gente consegue silenciar com mais facilidade a nossa mente. E se eu tenho pensamentos pesados, né, de negatividades, eu estou contribuindo para acelerar também essa frequência Schumann e o estresse, violência, né, o planeta fica naquele caos. E se eu consigo manter uma mente mais serena, e eu falo eu, mas né, a gente precisa de um número significativo aí da humanidade com uma mente mais serena, a gente sente aquela leveza. Tanto é que tem lugares que é muito gostoso da gente estar, porque é um clima mais leve, desacelerado, e a gente consegue se conectar com a natureza. E tem lugares que são mais desafiadores, né? Por exemplo, uma experiência que eu tive. Em 2018, quando eu fui lá para Montana para fazer as formações, as minhas primeiras formações de Theta Healing, eu fiquei quase 15 dias lá fazendo cursos e depois, antes de voltar aqui para São Paulo, eu passei 3 dias em Nova York. Eu cheguei em Nova York, era já no final de tarde, então eu fui sair de verdade para passear só no outro dia e estava chuvoso. O que a gente faz num dia chuvoso? A gente vai para museu, né? E só que fui eu e Nova York inteira pro museu lá do filme, de Uma Noite no Museu, o National Gallery. Gente, estava lotado, vocês não têm noção. E eu cheguei, imagina, eu passei quase 15 dias num lugar de natureza pura, com aquele amor incondicional, fazendo cursos, né? Me conectada completamente ali com a fonte criadora. E de repente eu parei em Nova York, aquela loucura, e gente correndo, aquele caos. E no primeiro dia, né, nesse primeiro dia que eu saí para passear, eu não consegui ficar tanto tempo quanto eu queria dentro do museu. Porque eu sou das pessoas que eu adoro museus, tá, gente? Então eu fico horas, assim, eu não ligo, né? Eu gosto de ver tudo e tal, então pra mim é gostoso, mas eu não consegui ficar porque tava tão densa a energia, sabe? Tão carregado, tão pesado, que eu saí, aí fui comer alguma coisa e voltei pro hostel que eu estava, tá? Então eu senti essa energia e depois que, quando a Havaiana, né, no curso, falando isso ano passado, quando eu fui fazer o Você e a Terra, ela explicando, eu falei, putz, então foi por isso que eu passei mal em Nova York, né? Porque realmente a minha frequência estava bem tranquila por todos os dias que eu passei estudando e num lugar de natureza pura e fui parar no meio de 250 milhares de pessoas. Então realmente foi bem desafiador. E o oposto também aconteceu comigo nessa percepção dessa frequência cardíaca do planeta. O ano passado, quando eu fui novamente, antes de voltar para cá, eu fui para Toronto visitar uma amiga e lá tem o aquário, que é maravilhoso, e eu fui pro aquário. E quando eu cheguei lá, logo no início, né, do passeio, nossa gente, tem, né, aqueles vidros imensos e eles colocam uma área com o som da batida do coração, que na verdade é o som da frequência Schumann, que é o mesmo som do Om, que é a mesma faixa vibracional das ondas Theta. E aí eu fiquei ali, gente, nossa, muitos minutos, sabe, ouvindo aquela batida, e eu olhava para o aquário e todos os peixinhos, sabe, flutuando naquela batida. E aí você fala, realmente, a Terra ela tem essa frequência, os animais seguem isso. Nós também, só que nós nos desconectamos dessa frequência. Tá? Então, por isso que é importante eu me manter o mais equilibrado possível para eu também contribuir com o equilíbrio do planeta, né? Porque nós somos tudo isso, toda essa ressonância. Tá? Nós somos um vórtex de energia.
Então sempre que... Agora não, tudo bem, a gente está tudo quietinho em casa. Quando possível, é sempre bom estar na natureza, né? Colocar o pé na grama, entrar no mar, na cachoeira, abraçar uma árvore, você está no meio daquela mata. Percebam como é diferente. E a gente sente essa frequência, tá? E aí, com tudo isso, os nossos pensamentos também vão sendo limpos ali naquele campo, né? Então, percebe que um afeta o outro. E aqui no planeta, né, a gente tem uma barreira. Então, o que eu emito de bom vai, e vai ficar aqui dentro, vai além também. Mas o que eu emito de ruim, ele vai ficar aqui dentro também e vai contribuir com esse caos, né? Até mesmo na semana passada na live, bem no horário, começou o panelaço. E eu não sabia que ia ter, né, gente? Como eu falei, eu não estou vendo televisão. E uma das alunas, a Thalita, que está aqui até, ela falou: ai, Cláudia, eu consegui pegar a meditação e nem o panelaço não me atrapalhou. Daí eu falei: que bom, né? Porque nessas horas que a gente percebe como é importante eu conseguir manter a minha paz em meio ao caos. E é isso, né? O que eu deixo influenciar no meu campo, tá? Sendo assim, pessoal, procurem estar equilibrados, abençoem os seus alimentos, abençoem a sua casa, abençoem o seu corpo, né? Façam com que essa energia do bem reverbere para os outros. As muitas Theta Healers que estão aqui, né? Vocês sabem os comandos, então comandem esse amor incondicional. Ah, eu não sou Theta Healer, mas eu sei Reiki, manda amor também. Ah, eu não sou nada disso, mas eu faço oração. Faça oração, né? Então, mantenha aquela energia o mais positiva possível para todos ao seu redor, tá? E eu quero propor agora para a gente fazer uma meditação, para a gente se conectar, né? E com essa energia maior e fazer algumas limpezas também. Então, para quem não conhece o Theta, eu vou guiar um caminho para essa conexão com a energia do sétimo plano. E lá eu vou pedindo a permissão de vocês para trazer os downloads. Se você quiser receber, é só você verbalizar sim. Não tem problema que eu não vou saber, tá? O importante é que eu estou conectada com as pessoas que estão aqui, com as pessoas que podem assistir depois, porque isso tudo vai ficar programado aqui nessa minha live. E aí as pessoas vão receber essas informações. Então aí você verbaliza o sim, que eu me conecto para que isso seja trazido para o teu campo, tá bom? Então, eu vou pedir para quem quiser, claro, participar da meditação, fechar os olhinhos, respirar fundo por algumas vezes. Eu vou ver se eu consigo colocar uma musiquinha de fundo aqui. Aí se alguém puder me responder se dá para ouvir, se tá bem. Porque daí eu acho que fica mais gostosinho também. E também se tiver alto, dá para ouvir? Tá muito alto? Senão eu posso abaixar, porque daí a gente conecta mais aqui. Ótimo! Então fechem os olhos, respirem bem profundamente por algumas vezes. A cada respiração, a sua mente vai desacelerando. E você vai prestando atenção nas batidas do seu coração. E nesse momento você percebe que lá do centro da Terra vem toda aquela energia de puro amor da Mãe Natureza. E ela vem subindo todas as camadas de rochas, cristais, minerais, até que ela entra pela sola de seus pés, vem percorrendo toda a sua perna, suas pernas, toca a base da sua coluna e vem abrindo todos os seus centros energéticos, subindo, 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 subindo. E no topo da sua cabeça se forma uma bola de luz
da sua cor predileta. A sua consciência entra nessa bola de luz e você sobe. Sobe, 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 sobe. Atravessa a camada de luzes claras, escuras e claras, além do universo. E você segue subindo, 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 subindo. Passa por uma camada de luz dourada e sobe. Sobe, 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 sobe. Cruza uma camada gelatinosa multicolorida, como se fosse um imenso arco-íris. Você passa por todas essas cores, em especial a cor rosa pink, que é a compaixão, e ela te impulsiona cada vez mais para cima. E você sobe, 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 sobe. E você chega num portal de luz perolada, branca, branca, branca. Quando você entra, sua bola de luz desfaz e você dissolve na energia de puro amor incondicional. Porque agora você é um com a fonte criadora. E nesse lugar você vai subir cada vez mais alto, completamente dissolvido nessa energia da criação. E desse lugar, você permite que eu traga para cada célula do seu corpo o mais elevado amor incondicional. Quem quiser receber, basta dizer sim, verbalizando, mesmo que eu não ouça. E aí você sente todas as suas células recebendo agora esse amor. Você permite que seja trazido para você a definição e a sensação mais elevada de ser um com a fonte criadora? Que você já é totalmente capaz de assumir a centelha divina que você é, sem medos e sem culpas? E que você já pode trazer todo esse poder de co-criador, sem medos e sem culpas? Você permite que seja te ensinada a sensação mais elevada de sempre se conectar com as frequências mais elevadas do planeta Terra. E que você saiba também a sensação de expandir a sua luz, a sua energia superior a todos ao seu redor, permitindo que esse campo se expanda para todo o planeta. E que você saiba a sensação mais elevada de reconhecer em si mesma o poder de transformar o que há de negativo em você em positivo da forma mais acolhedora e amorosa. Trazendo sempre luz e amor incondicional para si mesmo e para todos ao seu redor, todos os lugares que você passa.
E que você saiba a sensação mais elevada de sempre se sentir protegido, protegida pela energia da criação. Te ensinar a sensação de ser você, o seu mestre interior, e assumir com leveza essa responsabilidade para a sua própria evolução pessoal. E que você pode assumir essa responsabilidade com leveza, sem medos, trazendo à tona todo o seu poder interior. Então agora desse lugar, dessa energia de puro amor incondicional, você vai imaginar que nesse lugar você está recebendo um banho de cachoeira, sabe aquela água bem cristalina, límpida, transpassando todo o seu ser. E aí devagarinho você vai fazendo algumas respirações mais profundas. Mexendo devagarinho a sua cabeça de um lado para o outro. Mexendo os dedos das mãos, dos pés. E recobrando a sua consciência corporal. Faça mais uma respiração profunda. E pode abrir os olhos. E aí quem for voltando, me fala se tá tudo bem. Se alguém quiser colocar como está se sentindo. Ou me manda coraçãozinho para saber que vocês estão bem aí do outro lado. Isso, subiu um ali. Isso, gente. Preciso saber se está todo mundo bem para poder terminar. A musiquinha deu vontade de dançar, Thalita? Tudo bem, era para ser mais leve mesmo. De repente você ficou dançando lá no 7º plano. Olha que gostoso. Ei, que bom! Meire, tá leve e feliz. Tudo ótimo. Thalita tá colocando ali. Que bom! É isso aí, pessoal. Fico feliz. É isso, gente. É cada um cuidando do seu campo, porque a gente que interfere no todo. Então, realmente, o caminho é para dentro, não é para fora. E a gente não tem mais tempo para ir para fora. Então, vamos para dentro. Marina e a Cris também colocaram que tá tudo bem, mais tranquilinha, muito bem. Ai, que bom, Yara. Você tá melhor? Subi dançando mesmo, é isso aí, Thalita. Que bom. Que gostoso. Mulheres, eu não sei se tem algum menino aqui, né? Mas eu vou falar então. Pessoal, gratidão, né? Por ter passado tudo isso. Ainda ficou faltando um monte de coisa. Oh, gratidão. Você também, gatão. Eu tô com saudade. Ficou faltando um monte de coisa, porque é muita coisa para falar, mas eu vou fazer mais lives, tá? Passar mais informações para vocês. Esqueci de comentar uma coisinha. No curso da Terra, a gente tem um medidor, é um aurímeter, para medir o tamanho da nossa aura. E quando a gente entra em Teta, a gente mais o nosso campo, a nossa aura. Eu vou colocar, eu tenho um vídeo disso depois, eu vou achar esse vídeo e vou colocar para vocês verem também.
para vocês perceberem que realmente a gente influencia, tá bom? E para finalizar, eu quero ler uma frase para deixar de reflexão para vocês, bem curtinha, e aí eu vou encerrar para eu poder salvar a live, tá? Então é o seguinte, a mensagem final de hoje é... é esse o livro, tá, gente? Para quem quiser ler, eu não sei se está refletindo para vocês, Miasmas Elementais junto com o material de Theta Healing, que eu fui me baseando para fazer para vocês. A frase é: ser um mestre significa controlar seu próprio barco, saber controlar sua direção e aproveitar os ventos para evoluir na direção que o seu coração deseje, porém com determinação e austeridade, para que não nos percamos pelo meio do caminho. Então, sigamos firmes no nosso propósito, na nossa caminhada aí de evolução, de crescimento e de muita luz para todos nós. Então, vibremos pela luz para a gente contribuir com o nosso planeta. E eu desejo uma linda noite para todos, muito amor incondicional para nós e a gente se vê, tá bom? Namastê! Uma linda noite. Beijos.